Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Graças a Deus porque nós estamos aqui, né? Temos a liberdade no Senhor. Hoje nós estaríamos lá na igreja, nesse momento, adorando, exaltando o nome do Senhor. Mas nós não estamos presos, nem a palavra de Deus, né? Nós temos a liberdade para adorar a Deus independente do local aonde nós estamos. E como nós temos um compromisso com a palavra, temos um compromisso com a igreja também, nós queremos trazer uma mensagem para os irmãos hoje, né, de forma que todos nós possamos ser alimentados pela palavra, e eu espero que essa palavra possa falar ao profundo do coração de cada um de nós, porque todos nós precisamos nesse momento. Amém? O texto é Filipenses, capítulo 4, os versículos de 10 a 13. Eu vou ler no meu esboço aqui, porque a letra é um pouquinho maior, né? E também porque fica mais fácil, mas eu vou falando os textos para vocês. Então, Filipenses capítulo 4, versos 10 a 13, assim o apóstolo Paulo nos diz: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos um costume de ver muito por aí adesivos e até pessoas usando esse versículo 13 aqui como uma frase de efeito, como um jargão, principalmente em momentos de crise, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas como que isso aqui pode de fato ser uma palavra que traga efeito na nossa vida? Como que a gente pode usar isso aqui? Eu acredito que nós precisamos entender todo o contexto, olhar algumas situações e refletir sobre o que nós podemos aprender com essa palavra. Esse texto nos mostra que situações difíceis podem surgir a qualquer momento da nossa vida. Não é só nesse momento que nós estamos vivendo, a qualquer momento nós podemos passar por situações difíceis na vida. O apóstolo Paulo, mais uma vez, faz questão de ressaltar algumas dessas situações em que ele está vivendo. Então esse aqui é só mais um texto na vida do apóstolo Paulo, dos muitos que o Novo Testamento traz, depois da conversão ali de Saulo, né, que veio a ser Paulo, traz os textos desses momentos difíceis. E ele faz questão de frisar detalhes desses momentos, né? O importante dos momentos difíceis, porém, é o que nós podemos aprender nesses momentos. Então, nós não podemos ter o nosso foco simplesmente na situação difícil. Nós precisamos, nesse meio de coisas confusas, dificuldades, nesse momento em que nós estamos reclusos, não podemos sair, não podemos viver a nossa vida como gostaríamos, nós precisamos aprender nesses momentos, né? E o apóstolo Paulo ele tem muito a nos ensinar com esse texto. Eu acredito que a primeira coisa importante que nós podemos aprender é o contentamento, né? Se você der uma olhada aí em Filipenses, no capítulo 4, como nós estamos falando, no verso 11, ele diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Então, a gente entender contentamento é algo muito importante para a nossa vida. E o apóstolo Paulo está dizendo exatamente que ele está aprendendo, ou ele tem aprendido a se adaptar a esse momento de dificuldade que ele tem. Então a gente olha para esse texto e também olha o versículo 10, porque no versículo 10 ele está se alegrando porque as pessoas que estão ajudando não tinham tido oportunidade, mas agora elas estão tendo. Mas não é por isso que ele está alegre. Ele está alegre porque ele aprendeu nesses momentos difíceis a se alegrar, ele aprendeu nesses momentos difíceis a ter contentamento.
Então, há um texto, e esse aqui eu não anotei aqui, e eu quero ir lá com ele para poder falar para você, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 6. Tá? No 1 Timóteo, capítulo 6, os versos de 6 a 7, eles nos diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então veja que ele está falando que grande fonte de lucro é a piedade, junto com o quê? Junto com o contentamento. Então é imprescindível que em momentos difíceis nós possamos aprender a estar contente. Nós possamos aprender a nos contentar. Às vezes a situação não é nem tão complicada como esse momento, porque o momento que nós estamos vivendo é tremendamente complicado. E em situações que nós já vivemos lá atrás e que possivelmente vamos viver lá na frente depois que esse momento passar, a situação não é nem tão complicada. Mas a situação nos abala com a mesma intensidade desse momento. Às vezes é simplesmente alguma coisa, não como um todo desse momento. Mas a situação nos abala exatamente como esse momento de dificuldades que nós estamos vivendo. Às vezes é uma situação que não deu certo em meio a tantas outras que deram certo. Então, tem uma situação que não deu certo, diante de várias outras que deram certo, são o suficiente, aliás, é o suficiente para nos tirar o contentamento. Então, amado, uma coisa importante para você: aprenda nesse momento, com Deus, é lógico, não comigo, mas com Deus e com a palavra dele, com o apóstolo Paulo, a viver contente em toda e qualquer situação. Porque o Senhor nos chama para isso. Isso aqui está na Bíblia, é para a gente aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Mas nós também podemos aprender uma outra coisa. Nós podemos aprender a viver na adversidade. Ninguém gosta. Se você perguntar para mim se eu gosto de viver na adversidade, eu detesto. Se você perguntar para as outras pessoas, pode ser que você encontre alguém que diga. Mas a maioria absoluta das pessoas vai dizer que não gosta de viver na adversidade. Há um ditado que diz que na adversidade podemos crescer muito mais. Então, na adversidade, nós conseguimos desenvolver algumas habilidades que nós não temos para poder sobreviver nesses momentos. Veja o que diz o versículo 12 aí de Filipenses capítulo 4, o versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Talvez você não tenha vivido a adversidade dessa forma que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? Bem alimentado ou com fome, tendo muito ou passando necessidade. Mas a adversidade é tudo aquilo que é contrário ao que eu gostaria. É tudo aquilo que é contrário ao que você gostaria que estivesse acontecendo. Quem nunca viveu as contrariedades da vida? Todos nós já passamos por situações que aconteceram totalmente o oposto daquilo que nós gostaríamos. Paulo, quando ainda Saulo, tinha tudo favorável no plano desse mundo. Então, enquanto ele era Saulo, a Bíblia vai mostrar isso, todas as coisas no plano desse mundo eram muito favorável para ele. Mas Paulo, que ainda era Saulo, aceita o desafio de ser servo de Deus e muitas adversidades lhe advêm. Então, enquanto ele estava ali como Saulo, sem aceitar esse desafio de servir a Deus, os relatos bíblicos não mostram senão um cenário muito favorável, que para ele estava tudo muito bom. Mas a partir do momento em que ele aceita o desafio de servir a Deus, de andar com Deus, muitas contrariedades, muitas adversidades sobrevêm. E eu aí peguei uma que está lá em Atos, capítulo 21, os versos de 8 a 14. Olha só o que diz esse texto. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias,
desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas para também morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Então, essa é uma situação a mais da que nós já colocamos, em que Paulo está vivendo a adversidade. Então, ele está numa empreitada, ele está ali na propagação do reino, do evangelho, e de repente vem lá o profeta Ágabo e diz: olha, isso aqui vão fazer com o dono desse cinto. E Paulo, ele deixa bem claro: eu estou pronto não simplesmente para ser preso, mas para morrer pelo nome do Senhor Jesus. Querido, quando nós olhamos para essas circunstâncias, nós começamos a entender o que é viver na adversidade. Então Paulo, ele consegue olhar para aquele cenário de uma outra forma, que não uma daquela de murmurar, de reclamar. Não, as pessoas estavam ali chorando, enquanto Paulo continuava com o foco no plano, no propósito da vida dele, independente do que estivesse acontecendo. Então essa é uma das situações adversas da vida dele. Mas veja o que ele diz um pouco antes, em Atos 20 e 24. Ele diz assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então o apóstolo Paulo tem uma coisa: a vida dele, ela só é importante se realmente ele cumprir o propósito de Deus. Querido, uma coisa eu tenho certeza: nem de nós estamos passando por esse momento à toa. Há um propósito de Deus. Hoje eu vi o ministro da Saúde falando exatamente sobre isso. Que depois que tudo isso passar, e vai passar, nós vamos precisar refletir. E a gente pode começar a fazer isso hoje. Como nós vamos viver com relação ao outro, a nossa vida, como ela vai ser? Ela não pode continuar sendo a mesma vida. E isso é uma verdade. E ainda o ministro da Saúde, ele está dizendo: olha, vocês que são cristãos, que falam isso e aquilo a respeito da palavra de Deus, a respeito do amor, da solidariedade, vocês precisam refletir muito sobre isso. Querido, nós precisamos refletir sobre isso. E nós podemos começar aprendendo a viver nesses momentos de adversidade. Eu posso aprender a viver na adversidade. Eu não sei como você está encarando esse momento, mas é necessário que você aprenda a viver na adversidade. E se você aprender a viver nessa aqui, que está contemplando um universo bem grande de coisas, você aprende a viver naquelas que são pequenas. Mas o maior aprendizado de todos é o resumo que está no versículo 13. Porque o versículo 13, ele diz aquilo que está aí estampado nos carros. Já vi muitos cristãos falarem, eu não quero falar da seara do outro, eu quero falar da minha. Já vi muitos cristãos lá da minha igreja usarem isso aí. Já vi cristãos de outra igreja também usarem, que é o versículo 13, Filipenses 4,13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu vejo que é fácil a gente dizer que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, tá? Mas eu preciso antes aprender algumas coisas. Porque agora tem muitas pessoas que estão aí gritando, estão aí esperneando, porque não aprenderam o que está anterior a esse verso. Porque eu preciso aprender o que é contentamento nos momentos de adversidade. Eu preciso aprender a viver na adversidade. E também nesses momentos nós podemos aprender dependência total ou integral de Deus. Esse momento de quarentena, de reclusão, não afetou só você, afetou a todos.
Então esse momento de quarentena, eu não posso olhar só para mim, porque não afetou só a mim, afetou a todos. Estamos vivendo uma dualidade sobre o que é o bem maior, a vida ou o dinheiro. Nós estamos vivendo esse momento de dualidade. O que é maior, a vida ou o dinheiro? Por um lado, é inegável que a escolha pela reclusão e estabelecimentos fechados gerará uma crise financeira sem precedentes. Por outro lado, se expor ao convívio social poderá agravar e aumentar os números de pessoas infectadas. Nós estamos vivendo essa dualidade. Essa situação afeta a todas as pessoas. Não é só a mim, é você, é a todas as pessoas. O que podemos fazer nesse momento? Mas em situações que não temos respostas, eu não tenho resposta sobre o que é melhor. Então, em situações que nós não temos respostas, podemos aprender a depender de Deus. Depender de Deus é entregar a vida nas mãos dele todos os dias. Então, isso para mim é fato. Depender de Deus de forma integral é entregar a minha vida nas mãos dele todos os dias, independente dos momentos que estejamos vivendo, sejam bons ou ruins, porque esse momento vai passar. E a gente precisa continuar dependendo de Deus de forma integral. Depender de Deus é não permitir que haja restrições quanto ao que Ele queira fazer em nossa vida. Porque normalmente nós falamos que dependemos de Deus, mas... não, minha vida está nas mãos de Deus, mas... Sempre tem um mas. Essas restrições nós podemos aprender agora a não ter. Depender de forma integral dele. Eu posso me apossar desse verso, que é o versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, se eu vivo em total dependência de Deus. Então, se eu estou totalmente nas mãos de Deus, então eu posso dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Do contrário, não posso dizer, porque eu não estou vivendo na dependência dele. Porque o Senhor nos fortalece, é fato. Mas para quem está vivendo com Ele, para quem está andando com Ele, de forma integral. Lucas, capítulo 18, verso 13 a 24, diz assim: certo homem importante lhe perguntou, isso está fazendo essa pergunta a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente de Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Numa versão um pouco mais antiga, diz que esse jovem entristecido seguiu o seu caminho, sem atender ao pedido de Jesus. Eu usei esse texto, porque nesse momento o foco, esse momento que nós estamos vivendo, o foco está muito alto em dinheiro, na crise econômica. E muitas pessoas estão sofrendo porque, como esse jovem, tem descoberto o que lhes é mais valoroso. Então, o que está acontecendo com muitas pessoas? Elas estão descobrindo o que é mais valoroso para elas. Esse momento também é um momento de revelação. Em quem você coloca a sua confiança, em Deus ou no dinheiro? Porque eu não sei para você, mas eu não tenho o que fazer. E eu tenho olhado dessa forma. Ou eu escolho confiar em Deus, ou escolho confiar nas questões valorosas. Muitas pessoas estão no desconforto, porque elas estão descobrindo o que é mais valoroso para elas. Então esse jovem aqui tem uma restrição. Ele diz que guarda todos os mandamentos desde que ele era adolescente. E aí a hora que Jesus mexe, Jesus sabia, mexeu no que realmente ele dava valor. Ali ele se entristeceu. Então, muitas pessoas vão à igreja e dizem que confiam em Deus.
E dizem que sabem e até proclamam, né? E falam versos, né, da palavra de Deus de uma forma muito fácil. Mas e quando chega a confiança? E quando lhes falta? E quando alguma coisa não está acontecendo como gostaria? É aí que mora o problema. São essas restrições que nos colocam na condição de não confiarmos integralmente em Deus. E como que eu vou poder dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece se eu tenho essas restrições? Mas falta dependência. A falta de dependência poderia ser em não querer deixar algo. Então, não necessariamente dinheiro. Eu usei o exemplo aqui do jovem rico com dinheiro. Mas poderia ser uma situação em que a pessoa não quer deixar de fazer algo ou de ter que fazer algo que Deus estivesse lhe pedindo. Então, às vezes, Deus está mandando alguém deixar alguma coisa e essa pessoa não quer deixar isso. Ou, às vezes, Deus está dizendo para essa pessoa fazer alguma coisa e essa pessoa não quer fazer isso. Isso é não depender de Deus. Porque se Deus está dirigindo e orientando, isso é o quê? Isso é o melhor. Depender de Deus é viver o dia de hoje, como diz a palavra de Mateus, capítulo 6, 22, 34. E aqui a gente vai terminar essa nossa mensagem. Ele diz assim lá em Mateus, capítulo 6, 22 a 34. Os olhos são candeias do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, depender integralmente de Deus, de uma forma bem sucinta e geral. Você entender que o que você tem para viver com Deus e o que Ele te ordena é viver hoje. Não dá para ficar se preocupando com amanhã. Eu disse isso para algumas pessoas, falei para um amigo meu, um irmão que me ligou e falando dessa situação, ele lida com uma questão financeira muito grande, e eu disse para ele, meu irmão, esse momento é o momento para a gente viver a palavra de Deus dessa forma como a Bíblia está dizendo, né? Se preocupando com o dia de hoje. Amanhã não pertence a mim, a você, pertence a Deus. Isso é depender do Senhor. Eu quero encerrar essa mensagem só frisando os pontos. Momentos difíceis como nós estamos vivendo, nós precisamos aprender a ter contentamento,
nós precisamos aprender a viver na adversidade e nós precisamos aprender a viver em dependência total de Deus. É isso que a gente precisa nesse momento, e eu creio que essa é a palavra do Senhor que Ele nos traz nessa noite, num momento de muitas incertezas, muitas perguntas e poucas respostas. Eu acredito que é isso. Eu quero poder nesse momento, meu querido, orar com você. Talvez o seu coração esteja apertado, angustiado. Eu também vivo momentos como esse, de medos, de não saber o que vai acontecer. Nós estamos mal acostumados. Talvez a nossa fé não é tudo aquilo que a gente achava que era. Mas Deus está nos dando uma nova oportunidade de aprender com Ele. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós viemos pedir a Tua graça, o Teu favor e o Teu perdão. Esse é um momento difícil das nossas vidas. Um momento que muitas coisas estão vindo à nossa mente e muitas vezes essas coisas descem para o nosso coração e nós ficamos agoniados, entristecidos, em alguns momentos até desesperados. Mas o que nós podemos fazer nesse momento? Absolutamente nada. Nós não temos as respostas e as autoridades também já disseram que não têm todas as respostas, estão fazendo o que podem e nós precisamos fazer a nossa parte. Pedimos que no poder do Teu Espírito Santo, o Senhor nos ajude a aprender nesse momento a tudo aquilo que o Senhor deseja, a depender do Senhor de uma forma irrestrita. Nos ajuda, por favor, porque sozinhos nós não conseguimos. Eu quero entregar a minha vida, eu quero entregar a vida dos meus irmãos, eu quero entregar a vida dessa nação nas Tuas mãos, a vida da nossa cidade aqui, entregar as pessoas do mundo inteiro, independente da sua religião ou do seu credo, daquilo que ele acredita. Eu acredito que todos nós precisamos muito do Senhor, precisamos muito da Tua ajuda. A humanidade está precisando da ajuda e do apoio do Senhor, meu Pai. Que o Senhor traga paz ao nosso coração e esperança, por quantos dias nós tenhamos que esperar até que tudo se resolva. Não temos dúvida que o Senhor à frente, essa situação vai se resolver, como tantas outras já se resolveram, por uma única razão: o Senhor é bom, ó Deus, e tudo que tem acontecido, ó Deus, é porque nós vivemos num mundo caído, num mundo de pecados, num mundo onde o mal impera e nós só conseguimos viver aqui por conta da Tua graça, do Teu favor, que cuida e que nos livra desse mal. Mais uma vez pedimos ao Senhor, traz o Teu livramento para a nossa vida. Por favor, nos ajuda. Traz paz, traz tranquilidade, alegria, esperança. Ó Deus, a poder contemplar no dia de amanhã, não as preocupações, mas a certeza de que o Senhor estará conosco todos os dias, porque é promessa Tua. O Senhor disse, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós confiamos nisso. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, orando assim, em nome de Jesus.